Olá, pessoal. Uma dica singela, mas muito importante para vocês que estão se preparando para os concursos do Legislativo. Eu vou falar do artigo 53, caput, da Constituição Federal. Eu vou falar da inviolabilidade ou imunidade material dos parlamentares. Quando o artigo 53 diz os deputados federais e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, eu preciso que vocês vão para a prova com a seguinte mentalidade. A literalidade da Constituição, que às vezes é o que o examinador está se debruçando, ela diz quaisquer. Então, é uma abrangência muito grande. E aí, numa prova, não se assuste. É a letra da Constituição. Porém, é possível que a questão esteja se baseando na doutrina. E a doutrina diz que as palavras, opiniões que os parlamentares proferem só estão com a imunidade, só estão acobertadas e protegidas pela imunidade material quando elas têm relação com o mandato. É o chamado requisito do propter officium ou in officio, que é o seguinte: ou o indivíduo está no ofício parlamentar, numa CPI, no plenário, em um voto na comissão ou no plenário, na discussão de um projeto, ou ele está falando em razão do mandato. Ele está dando uma entrevista diante de um projeto de lei que ele teve determinado posicionamento, em razão do ofício ou no próprio ofício parlamentar. Tem que ter relação com o mandato, com as funções do mandato. Então, a doutrina diz que a inviolabilidade material protege o parlamentar desde que as suas palavras, opiniões e manifestações tenham relação com o mandato. Esta é a doutrina que, se cair na prova, você também marque correto. Você tem que ver, se posicionar, olhando o item, lendo o item, para ter calma e ver se é a literalidade da Constituição ou a doutrina que está sendo cobrada. E, para finalizar, nós temos a jurisprudência do Supremo, dizendo que, se as palavras forem proferidas dentro do recinto parlamentar, no interior do recinto parlamentar, a relação com o mandato é presumida e a imunidade é considerada absoluta. A imunidade material é considerada absoluta, palavras do Supremo, dentro do recinto parlamentar. O indivíduo não pode ser responsabilizado civil ou penalmente, salvo quando ele puder, ou se ele incidir em uma quebra de decoro parlamentar, ele pode ser responsabilizado com a perda do mandato por um processo de cassação por quebra de decoro. Então, na jurisprudência do Supremo, dentro da casa parlamentar, a imunidade é absoluta, a imunidade material é absoluta, com a possibilidade, com a ressalva de uma quebra de decoro parlamentar, que o parlamentar vai poder perder o mandato por um processo de cassação, mas civil e penalmente ele não vai responder. Ele pode responder apenas pela quebra do decoro parlamentar e perder o mandato. E o requisito da relação com o mandato não é exigido, porque ele é presumido. Fora do recinto parlamentar, o Supremo entende que só há proteção às palavras do parlamentar se essas palavras têm relação com o mandato. Fora da casa legislativa é que você teria que exigir o requisito da relação com o mandato parlamentar. Dentro da casa legislativa não existe essa necessidade de exigir a relação com o mandato, porque ela já é presumida. Então, fora da casa legislativa existiria uma equiparação com o que a doutrina pensa. Para a prova, se o item de prova não diz se é dentro ou fora da casa parlamentar, você ignore esse fator. Isso não está sendo objeto de consideração, não se está cobrando a jurisprudência do Supremo. Você tem que ficar ligado para como o item foi escrito. Se o item não diz dentro e fora da casa parlamentar, leve, então, ou a letra da Constituição, quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, ou perceba se o item está considerando a doutrina que diz quaisquer palavras e votos, não. Palavras e votos e manifestações que tenham relação com o mandato parlamentar.
letra da Constituição, doutrina e jurisprudência do Supremo, com detalhes e enfoques diferenciados, que você vai ter que ir com os três ao mesmo tempo e identificar com qual desses três enfoques a questão está sendo cobrada para você se posicionar. Faça muita questão, né, das questões dos concursos anteriores, que você vai entender como se posicionar diante de cada item. Uma dica singela, mas que pode ser muito útil para você acertar uma questão sobre imunidade material. Um abraço e até a nossa sala de aula. Tchau, tchau.